esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda,
preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais esse dia de culto. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Abra comigo aí a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, e vamos meditar nesse texto. A palavra de Deus, ela diz assim: E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Só até aí. Nós vamos depois ler mais um pouquinho desse texto, mas eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que tem como título, Aonde estão os teus olhos? Então essa meditação, ela fala um pouquinho sobre esses dois discípulos que estavam indo. Eles saíram de Jerusalém e foram sentido Emaús. É interessante que a palavra Emaús, ela tem dois significados. Que o primeiro é fontes termais, que fala de um local onde havia águas termais, águas mornas, águas quentes. E fala também de um lugar incerto. Então ela tem esses dois significados, fontes termais e lugar incerto. E é interessante a gente entender um pouquinho o que Deus está querendo nos dizer, porque a palavra fala que eles saíram de Jerusalém. O significado de Jerusalém na Bíblia sempre aponta para algo de Deus, para a presença de Deus, para a vida de Deus, para um lugar de habitação da glória de Deus, da presença de Deus. Lá estava o templo, lá estava a arca do Senhor, lá era a cidade do rei. Jerusalém significa, lugar de paz, a cidade do grande rei. E eles saíram desse lugar. O que levou os discípulos a saírem desse lugar de Jerusalém, de lugar de Deus, de lugar de paz, em direção a uma cidade vizinha? A palavra fala, como nós lemos aqui no texto, que
os discípulos eles estavam tristes, eles estavam decepcionados, essa é a palavra, com relação aos últimos acontecimentos. O que tinha acontecido? A palavra nos ensina que Jesus ele tinha sido crucificado, ele tinha sido condenado à morte pelos principais sacerdotes, pelos religiosos da época. E os discípulos eles acreditavam que Jesus iria redimi-los, iria tirá-los do poder de escravidão de Roma, iria remir-los os seus pecados. Então, quando eles viram que Jesus tinha sido condenado à morte, eles se decepcionaram. Essa palavra que eu quero falar com você, talvez você tenha se decepcionado com a igreja. Talvez você tenha se decepcionado com as coisas da religião, talvez você tenha se decepcionado com a sua família, com as pessoas, talvez você fez expectativa em coisas que não deram certo, e assim como esses discípulos, você, por causa da decepção, por causa da frustração, por causa da traição, ou por causa de N motivos, você saiu do lugar onde Deus te chamou para estar e foi para um lugar incerto. O que é um lugar incerto? Um lugar incerto fala de algo que não é bem resolvido, fala de algo que não é bem definido, algo que está oculto, algo que está bagunçado, que está entenebrecido. E a palavra de Deus fala que Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem, um Deus de paz, um Deus de decência, um Deus de restauração, de restituição, de bênção completa. E quando nós saímos do centro da presença de Deus, nós saímos do centro de sua vontade, do centro de sua palavra, nós entramos num lugar incerto, num lugar onde nós agimos pelo impulso da carne, onde nós agimos pelo impulso das nossas emoções, pela nossa mente limitada. E muitas vezes nós agimos pela ira, muitas vezes nós agimos pela nossa capacidade de inteligência humana que não é perfeita, e nós cometemos erros. Outro significado também interessante é que fala de fontes termais, águas mornas. Águas tem um significado de águas quentes. E Deus ele nos ensina lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna. Era uma igreja que não era nem fria e nem quente, ela estava ali no meio termo. E assim, quando nós não estamos na presença, mergulhados na intimidade, na presença de Deus, quando nós damos ouvidos às decepções, às palavras maldosas que as pessoas falam, às más notícias, quando nós andamos pelas circunstâncias, a nossa fé começa a se esfriar, a nossa comunhão, a nossa vida espiritual começa a entrar num marasmo, numa mornidão. A palavra de Deus, ela fala lá no livro de Hebreus que nós, quando estamos amargurados, a amargura ela nos priva da graça de Deus. Aquele sentimento de tristeza, de decepção, de incredulidade, de achar que as coisas são injustas, que Deus é injusto, começa a tomar conta de nós. E assim, quando os discípulos eles viram que Jesus tinha morrido na cruz, eles acharam que a esperança deles estava perdida. Então, por causa da decepção, eles saíram de Jerusalém e foram em direção a Emaús. Outra coisa interessante que nós aprendemos nesse texto, nos detalhes que Deus nos ensina, que a distância de Jerusalém para Emaús era pouca, né? A palavra fala aqui de 60 estádios, mas eu fui pesquisar e a distância de Jerusalém para Emaús era cerca de 11 quilômetros. Então era como se os discípulos tivessem saído de Mogi das Cruzes e fossem até Suzano ou até Poá. Era uma cidade vizinha, era uma cidade próxima. Ou seja, eles se desviaram um pouquinho. Eles não estavam totalmente desviados, eles eram discípulos.
Interessante que a Bíblia ela fala que eles eram discípulos, mas eles se desviaram um pouquinho de Jerusalém. Eles estavam um pouquinho além, saindo um pouquinho. É como se nós falássemos assim, eu não vou sair da igreja, eu não vou me prostituir, eu não vou adulterar, mas eu vou ficar aqui na mornidão, eu vou ficar aqui no marasmo, eu vou viver a minha vida, eu não quero mais fazer a obra de Deus, eu não quero mais pregar o evangelho, eu não quero mais ser tão... As pessoas usam umas palavras tão fanático, né? E é interessante que é o primeiro passo de quem se decepciona, é o primeiro passo de quem se esfria na fé, é dizer, eu não vou sair da igreja, mas eu vou viver a minha vida do meu jeito. É o meu modo de ser crente, é o meu modo de fazer. E aí os discípulos, eles saíram de Jerusalém e foram para um lugar de águas mornas. E a palavra ela é muito dura quando ela fala sobre a mornidão. Jesus ele fala assim, porque não és nem frio e nem quente, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, Deus ele não quer que nós tenhamos um coração dividido. Deus não quer que nós tenhamos um coração morno. Deus ele não quer que nós estejamos em cima do muro. O evangelho ele é um evangelho de intimidade. Ele é um evangelho de profundidade. E a palavra ela segue dizendo assim que Jesus ele foi ao encontro deles, né? A palavra fala que eles estavam caminhando em direção a Emaús. Eles estavam lá se desviando de Jerusalém, saindo de Jerusalém para Emaús e falando sobre as coisas de Deus, porque não é o fato das pessoas se desviarem do plano de Deus, da igreja, ou saírem do centro da vontade de Deus, que elas não falam de Deus, porque muitas vezes nós usamos a frase assim, eu não estou indo na igreja, mas eu sou de Deus, né? Eu não estou congregando, não estou comungando, mas eu sou crente, eu ainda creio em Jesus. E a Bíblia fala assim que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ele se faz presente, é uma promessa de Deus. E a palavra fala assim que quando os discípulos estavam ali caminhando, eles estavam andando, falando sobre Jesus, falando sobre as coisas que haviam acontecido, Jesus começou a caminhar com eles. E aqui eu quero fazer uma pausa e falar com você a respeito de algo muito interessante. Será que você tem percebido a presença dele? Ao ponto de, quando ele se aproxima, os seus olhos conseguem contemplar e reconhecer a sua glória. A palavra fala assim que os discípulos eles caminhavam com Jesus. Jesus chegou perto deles e falou com eles, falou assim, olha, aqui no versículo fala assim, que palavras são estas? Versículo 17, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? Jesus falou com eles, Jesus se aproximou deles, mas eles não reconheceram a Jesus. Muito pelo contrário, eles ficaram até meio que indignados e falaram, como você não sabe, você está passando, é peregrino por Jerusalém e não conhece o que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Só que Jesus ele estava muito mais preocupado no que estava no coração deles do que nos últimos acontecimentos, até porque ele era a causa dos últimos acontecimentos. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com os últimos acontecimentos das nossas vidas, com a circunstância, com o que falaram de mim na igreja, com o desemprego, com a porta que fechou, com a perseguição, que nós nos esquecemos e não reconhecemos a Deus, né? É como se os discípulos quisessem dizer para Jesus assim, olha, você está desatualizado, hein? Você não sabe o que está acontecendo aqui? Como que você quer conversar com a gente se você não sabe o que está acontecendo?
Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você entende, mas Deus, ele conhece muito mais a minha e a sua circunstância do que nós podemos imaginar. A palavra diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Ele é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Às vezes nós achamos que ele não está ciente, que ele não conhece as nossas circunstâncias, mas ele conhece muito bem, ele sabe muito bem o que passa e o que passou no teu coração, o que acontece na tua vida. Ele caminha com você. A Bíblia fala: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Ele está aí na tua casa. Ele está aí enquanto você tem ouvido uma palavra como essa. Ele está aí, ele fala comigo, ele fala com você. E a palavra fala assim que Jesus começou a andar com eles e Jesus começou a explicar a palavra de Deus para eles. E aqui outra coisa muito interessante é que a religião, ela nos prende numa situação onde nós conhecemos a Deus, onde nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a teologia do Evangelho, nós conhecemos a fórmula do Evangelho de fazer as coisas, a estrutura de um culto, a hermenêutica, a exegese da Bíblia, mas nós não conhecemos o Senhor. Esse é o lugar que a religiosidade coloca as pessoas. Os discípulos, eles ouviram, Jesus explicou para eles novamente a palavra. A Bíblia, ela fala que o coração deles queimou enquanto Jesus trazia a palavra, mas os olhos deles estavam fechados. Quando eu penso que os olhos deles estavam fechados, eu entendo que existia uma cegueira espiritual tão grande que eles conseguiam entender que Jesus morreu na cruz, eles conseguiam entender que Jesus era até um profeta de Deus, que Jesus tinha curado, que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, que Jesus tinha curado, libertado, transformado vidas, mas eles não entendiam quem era esse Jesus que estava ali diante deles. Eles não conseguiam conhecer a Deus em profundidade. E a palavra, ela fala assim que quando eles chegaram próximos do lugar onde eles deveriam estar, a Bíblia fala que Jesus fez como se fosse passar adiante deles. E aí eles disseram assim: Jesus, fica com... eles disseram a ele, não sabiam que era Jesus, disseram: fica aqui conosco. E aí Jesus sentou com eles, e a Bíblia fala que ele partiu o pão e deu graças. E aí quando ele fez esse gesto, os olhos deles se abriram e eles enxergaram que era o Senhor. Por que quando Jesus abriu o pão, partiu o pão, eles entenderam que era o Senhor? Porque Jesus tinha um jeito que só ele fazia. Quando ele partiu o pão, o partir o pão de Jesus era diferente, o dar graças de Jesus era diferente. Era único. E quem tinha intimidade com ele conhecia. Os discípulos, eles conheciam muito bem. Durante 3 anos eles andaram com Jesus. E eles viram Jesus partir o pão e dar graças. No dia da ceia, a última ceia do Senhor, ele partiu o pão e deu graças. Então era um gesto de intimidade. Eu quero dizer para você, essa palavra aqui, ela tem como tema, né? Aonde estão os teus olhos? Porque se os nossos olhos não estiverem no Senhor, nós não vamos ter intimidade com o Senhor e nós não vamos reconhecer a sua voz, reconhecer o seu andar, reconhecer o seu falar, a sua palavra. A palavra que Jesus disse para eles até então não passava de mais um estudo teológico, um estudo bíblico, alguma coisa assim, mas não tinha rema, não tinha essência. Mas quando eles tiveram intimidade, aquela palavra se tornou vida. A palavra, ela é a mesma. A pregação que você ouve é a mesma. O estudo bíblico que você passa é o mesmo. Não vai tocar a tua vida se você não tiver um coração aberto. A questão, o problema não é a palavra.
O problema não é o estudo bíblico, o problema não é a pregação, o problema não são os pastores que não têm unção, não é a igreja que é fria, não é a pandemia que fez com que nós tivéssemos uma pregação online. O problema é como que está o teu coração. Será que os teus olhos estão abertos? Será que os teus ouvidos estão abertos? O pastor William pregou no domingo sobre os nossos ouvidos estarem atentos aos ensinos do Senhor. E a Bíblia fala assim que quando eles viram Jesus partir o pão, eles enxergaram e aí eles falaram, olha, quando Jesus pregava a palavra para nós, ensinava, os nossos corações queimavam, os nossos corações ardiam. Mas só foi a intimidade com Deus que deu a percepção, deu a compreensão de qual era o propósito de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Porque até então, Maria e as outras mulheres que haviam ido até o sepulcro chegaram e contaram para eles. Eles tinham testemunho das mulheres, eles tinham os testemunhos do anjo, eles tinham testemunho dos discípulos que haviam visto Jesus, mas até então isso não tinha significado nenhum. Talvez você esteja assim nessa condição, você tenha testemunho das pessoas da igreja, você já tenha visto anjo, você já tenha recebido uma palavra profética de Deus, você já tenha recebido profecias e N palavras e estudos, você tenha conhecimento, mas eu quero dizer para você, se você não buscar intimidade com o Senhor, tudo isso não terá significado nenhum na tua vida. Queridos, a palavra fala que Jesus ele ia passar adiante deles. E aí eles disseram, Jesus, fica conosco. Que hoje essa seja a nossa oração, Senhor, fica conosco. Que nós não nos limitemos a ter somente um culto, uma palavra como esta, um momento de louvor, mas que nós possamos estar com o Senhor e dizer para Ele, fica conosco, Jesus. Fica comigo na minha casa, fica comigo no meu trabalho, fica comigo em todas as fases da minha vida, em todas as partes, em cada minuto do meu dia. Que o Senhor não seja mais uma pessoa a passar de você. Abraão disse ao Senhor, quando ele encontrou o anjo do Senhor vindo em sua direção e o anjo ia passar adiante também, e ele disse, Senhor, não passe de mim, mas que eu possa preparar um lugar para ti. Eu tenho pão, eu tenho oferta a te oferecer, eu tenho algo a te oferecer. E ele preparou ali um alimento, ele preparou um lugar para que o Senhor pudesse estar. Deus tem um lugar para estar na tua vida, meu querido. Hoje nós precisamos nos esvaziar dos últimos acontecimentos. Nós temos que nos esvaziar desses últimos noticiários que só falam de morte. Nós temos que nos esvaziar dos nossos desejos carnais. Nós temos que nos esvaziar da nossa teologia sem vida. E nós temos que nos encher da presença de Deus. Sem intimidade com Deus nós seremos apenas religiosos. A palavra ela fala sobre a parábola daquele homem que foi assaltado, e o bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano, o homem foi assaltado e ficou quase morto no meio do caminho e passou por ele a religião. A Bíblia fala que o sacerdote passou por ele, o levita passou por ele, mas não fizeram nada. E eu não os culpo, porque eles não podiam fazer nada, porque eles não tinham azeite, eles não tinham vinho, eles não tinham amor, eles não tinham vida. A religião nos coloca numa situação, num lugar onde nós temos conhecimento, mas não temos vida. Nós temos entendimento humano, mas não temos revelação de Deus. O que é preciso para que nós saiamos desse lugar de religiosidade e tenhamos vida com Deus? Nós precisamos mergulhar nele. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer, Senhor, fica conosco. E buscar intimidade, adoração, comunhão, leitura da palavra. Nós precisamos mergulhar nele.
A Bíblia fala assim: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Hoje eu quero te chamar a um lugar de intimidade. Eu quero te chamar a um lugar onde você tem azeite e vinho para curar os enfermos, para curar os feridos que estão no caminho. Eles pediram: fica conosco, Senhor. E as coisas mudaram quando eles decidiram buscar a Deus. Que você possa buscar o Senhor enquanto é tempo, buscar o Senhor em tempo de poder encontrá-lo. A Bíblia fala assim que quando eles enxergaram a Jesus, a Bíblia encerra o texto dizendo assim, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram a Jerusalém. O encontro com o Senhor nos leva a atitudes diferentes. Não dá para dizer que eu tive um encontro com o Senhor e não gerar conversão genuína, não gerar uma mudança de mente, mudança de sentimento, mudança de atitude, mudança de rota. Mudança, a palavra metanoia, né, que é a palavra usada para arrependimento, ela fala de uma mudança de mente, uma mudança de sentimento e uma mudança de postura, uma mudança de rota. Eu preciso mudar, eu preciso produzir frutos. Jesus, ele causa mudança nas nossas vidas. Quando eu vou para a igreja e eu começo a me encontrar com o Senhor verdadeiramente, quando a palavra de Deus entra no meu coração, entra na minha mente, pelos meus ouvidos e desce ao meu coração verdadeiramente, produz fruto, ela vai gerar em mim uma mudança que as pessoas não vão entender. Muitos vão dizer que você é fanático, que você é louco, que você é lunático, que você agora não tem vida, mas muito pelo contrário, você passa a ter uma vida e vida em abundância. É uma transformação total. A Bíblia diz assim que Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Caminhar com Jesus, quando nós estamos com Jesus, nós não aderimos a uma religião nova, nós não aderimos a uma religião diferente. A religião tem tantas outras. Mas quando eu vou para a igreja, eu decido aceitar a Cristo, decido comungar com Cristo, eu decido ter uma vida nova. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É uma nova vida, onde Deus transforma você, te dá vida no Espírito, e essa vida começa a frutificar em todas as outras áreas. Não é só uma mudança espiritual. Muitas pessoas dizem assim: ah, Deus só quer o teu coração. Realmente Deus quer o teu coração. É o princípio de tudo, porque se Deus não tiver o teu coração, nada acontece. Mas uma vez que você entrega o teu coração, e o teu coração é transformado, a tua mente é transformada, você passa a pensar o que Ele pensa, você passa a agir como Ele agiu. A sua maneira de vestir mudou, não é porque você tem uma religião nova, mas é porque você mudou. As palavras que você diz, as músicas que você canta, aquilo que você faz muda, porque os teus valores mudaram. Você mudou. Você ama outras coisas, você ama aquilo que Ele ama. Você se inclina para as coisas que Ele se inclina, você quer agradá-lo. Isso não é religião. Isso é amor. Isso é comunhão. Isso é intimidade. Isso é andar com Deus. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a partir do momento que eu faço as coisas somente por sacrifício, eu me torno um religioso. Eu posso me chicotear para pagar uma penitência. Eu posso sacrificar, eu posso subir uma escadaria de joelhos.
Mas nada disso vai ter significado para Deus se não tiver amor, se não tiver vida. O maior sacrifício já foi feito. Cristo entregou a sua vida por nós. Mas o sacrifício teve uma base, o amor. A Bíblia fala que Deus amou primeiro e depois Ele deu. De tal forma que você não precisa se preocupar que Deus ele não quer nada de você que você não esteja disposto a dar. Se você ama, entregue a Deus o melhor da sua vida, dos seus anos, da sua juventude, do seu vigor, do seu tempo de qualidade, dos seus pensamentos. Entregue para Deus a sua vida, o seu melhor, porque você ama. Agora, se você não quer, não faça por obrigação. Deus amou e por isso Ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Que hoje você possa amar ao Senhor de tal forma, numa intimidade tão profunda, em adoração tão profunda, que você possa mergulhar nele, que os teus olhos sejam abertos para entender que você não está fazendo as coisas mais por religião, mas porque você ama o Senhor e porque Ele te amou primeiro. Eles voltaram para Jerusalém. Volte para Jerusalém hoje. Volte para aquilo que Deus te chamou. Volte a lançar as redes ao mar. Volte a frutificar. Volte a comungar com Deus. Volte para a casa de Deus se você está distante. Essa é uma palavra para você, discípulo. A palavra aqui é para discípulo. Aqueles dois homens eram discípulos. Mas eles não estavam no foco daquilo que Deus tinha para eles. Eles estavam no querer deles. Eles estavam em Tarsis e deveriam ir para Nínive. Eles estavam no Egito e tinham que ir para Canaã. Eles estavam fora do foco de Deus. Onde você está hoje? Onde está o teu coração? Onde está a tua mente? Onde que está você? Que hoje você possa se voltar ao Senhor. Que hoje você possa fazer uma análise da tua vida e dizer, realmente, Deus, eu preciso me voltar para Ti. Por isso que a palavra fala, pensai nas coisas do alto. Porque a nossa vida, ela é passageira. E a eternidade está à porta. O que nós fazemos aqui refletirá para a eternidade. Jesus está passando nesta hora por nós. E que hoje nós possamos dizer como esses homens, Senhor, fica conosco. Fica conosco, Deus. Feche os teus olhos por um momento, eu quero orar. Eu quero clamar a Deus para que nessa hora a glória dele brilhe sobre você e você possa ser tocado nas suas emoções, na sua vida. Querido Deus, nós clamamos. Esse é um tempo de mudança, esse é um tempo de cura, de reconstrução, de correção de rota. Existem pessoas aqui que têm palavra de Deus, têm chamado de Deus, mas por N motivos, ó Pai, se decepcionaram, se distanciaram, saíram, nem que um pouquinho, mas saíram do centro da sua vontade. Começaram a andar no querer humano, começaram a entrar na religiosidade. E por isso não reconhecem mais o Senhor, não reconhecem mais a sua voz, não conseguem mais te enxergar. Senhor, como o salmista orou, eu quero dizer que os nossos olhos hoje estão em Ti. Que o Senhor possa curar o coração, que o Senhor possa trazer o arrependimento, que o Senhor possa trazer uma conversão, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa nos trazer de volta para Ti. Nosso coração, ó Deus, dá-nos um coração voltado para Ti. Eu te clamo, Deus. Fica conosco, Senhor. Que você possa dizer comigo nesta hora, fica conosco, Deus. Fica comigo, Deus.
Fica comigo no meu trabalho, na minha casa, na minha vida, no meu casamento. Entra em todas as áreas da minha vida, nas áreas que eu tenho tido fracasso, nas áreas que eu tenho pecado, que eu tenho falhado. Senhor, entra lá, fica comigo lá. Me dá vitória, me dá cura, me dá autoridade sobre esse vício, sobre esse pecado, sobre o mau hábito, sobre áreas do meu casamento, áreas da minha vida, sobre os meus filhos. Me dá autoridade espiritual, me dá unção, me dá entendimento, me faça reinar em Cristo, em vida. Que hoje a sua vida seja mudada e você possa entender que a intimidade com Deus, ela precisa ser feita todos os dias. O Senhor te convida hoje a estar mais perto. Amém? Queridos, eu quero, antes da gente encerrar, falar um pouquinho com você sobre os dízimos e as ofertas. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, uma época de quarentena, e nós não temos tido o nosso culto presencial, mas as atividades da igreja continuam. Então, se você que tem esse compromisso com Deus, você que ama o Senhor, que ama a obra de Deus, não deixe de entregar os seus dízimos, as suas ofertas, não deixe de colaborar com a igreja continua tendo água, luz para pagar, aluguel, e eu creio que Deus estará honrando a sua vida. Eu quero orar por você que precisa de uma porta de emprego, você que tem passado por dificuldade, você que está preocupado, que está angustiado. Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, agora cada família, cada pessoa que está me assistindo, e aqueles que estão próximos, ó Deus, que estão aí com uma foto, com a carteira de trabalho, com uma muda de roupa, uma peça de roupa. Senhor, cura agora aquele que está enfermo, aqueles que estão em leito de hospital, aqueles que estão, ó Pai, nas UTIs. Senhor, quebra o poder de toda enfermidade, de todo vírus, de todo mal. O Senhor é maior do que tudo isso. Acalma o coração, tira toda a ansiedade, toda a depressão. Abre porta de emprego para aquele que precisa, aquele que está desempregado. Prospera a vida do teu povo, Pai, dá estratégia. Cuida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos entender que o nosso socorro vem do Senhor e o trono de Deus não está em crise. Ainda que o mundo se abale, o teu trono, Senhor, não está em crise. Amém. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor e sobre todo Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Oi, meus irmãos, a paz do Senhor. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para dar um pequeno testemunho para vocês que eu vivi através de um sonho, e eu queria compartilhar com vocês para que vocês fossem edificados, e que esse testemunho eu gostaria que falasse o coração de vocês. Eu, nesse tempo, andei meio que me distanciando um pouco da leitura da Palavra de Deus, e isso para mim foi algo muito difícil, muito ruim mesmo. E eu voltei, Voltei a orar, voltei a ler a Palavra, e eu pedi em oração para o Senhor, para mim poder ser útil para o reino de Deus, para que a dança fosse expandida, com autoridade, para a palavra realmente ser pregada com a palavra, com a dança. E eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava na frente da igreja, Tava a pastora Marisa, o pastor William, tava algumas pessoas em grupos, E a pastora Helenice e o pastor Wagner também estavam. E nessa eles me deram uma carona, Eles resolveram me dar uma carona, o pastor Helenice e a pastora Wagner, e o pastor Wagner até um ponto de ônibus. E nessa que eles foram se afastando de mim,
apareceu um homem, né? Na verdade era um demônio em forma de pessoa, né? E ele tentava pegar o meu celular. Ele tentava pegar o meu celular e isso, enquanto eu lutava com ele para pegar o meu celular, eu ia me enfraquecendo. Então, é que eu tenho um problema muito sério com o celular. Infelizmente, né, a gente acaba colocando o celular muitas vezes no lugar da palavra de Deus. E isso muitas vezes acontece comigo. Então, no sonho foi usado meu celular por causa disso. E nessa que eu lutava com ele no sonho, ele me encarava com uma forma, ele me encarava de uma maneira, né? E nessa ele ia me enfraquecendo. Eu ia me enfraquecendo, meu espírito ia enfraquecendo. E o pastor Helenice o pastor Wagner e a pastora Helenice, eles viram e eles vieram perto de mim. Aí nessa que eles vieram perto de mim, o demônio ia se enfraquecendo. Ele ia se afastando e ia se enfraquecendo. Só que eu ainda conseguia ouvir o que ele estava falando. Mesmo longe de mim, eu conseguia ouvir o que ele estava falando. E ele falava. Aí o pastor Helenice, a pastora Helenice e o pastor Wagner, eles me levantaram. Aí eu ouvi o que ele falava, o demônio falava. E ele falava que ele tinha autoridade na minha vida. Que ele estava tendo autoridade na minha vida. E essa é a chave. É a chave. Por conta que muitas vezes, no meu caso, é o celular. E muitas vezes a gente acha que a gente falar não tem nada a ver. Tudo não tem nada a ver. E eu queria compartilhar isso com vocês porque foi algo muito, muito, muito forte. E no momento que ele falava que ele tinha autoridade na minha vida, eu acordei e eu tive uma visão da palavra de Deus. E nessa o Espírito Santo bradou no meu coração, falando para mim me posicionar diante da palavra de Deus. E eu achei, quando eu acordei chorando, eu acordei confessando, pedindo perdão para Deus pelas vezes que eu me afastei da palavra, pela falta de obediência, por eu colocar outras coisas no lugar da palavra de Deus. Eu acordei que eu não conseguia nem dormir mais depois. Isso foi de madrugada. E eu consegui pegar no sono mesmo só às 6 horas da manhã. De tão a carga que foi muito pesada esse sonho. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu tenho uma pergunta para vocês. Qual o posicionamento que a gente está tendo diante da palavra de Deus? Porque Satanás, ele viu isso na minha vida como uma autoridade. Eu estou colocando outras coisas. A partir do momento que a palavra de Deus ela é substituída por qualquer tipo de vício, o diabo ele usa isso para te enfraquecer de uma maneira tremenda. Então hoje eu estou aqui para alertar você. Eu me encontrei nessa situação. Precisou o Senhor me mostrar em sonho para mim conseguir acordar. E o Senhor me revelou esses dias ontem que ele falou para mim, o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Do quanto da palavra de Deus que a gente tem buscado. A palavra de Deus é a nossa segurança, é o nosso refúgio. Amém? E eu queria compartilhar isso com vocês. Porque muitas vezes nós temos perecido pela falta da verdadeira busca à palavra de Deus. Eu falo isso por mim. Eu tô me colocando hoje aqui, me expondo, porque eu falei para Deus que eu queria colocar isso a público, porque foi algo muito forte. E assim, Satanás ele não teme aquele que dança bonito, aquele que prega bonito, aquele que fala bonito. Ele teme aquele que obedece à palavra de Deus. Aquele que tem realmente a espada na mão para poder atacar o inferno. Isso não tem como a gente ter, a partir do momento que eu pedi para o Senhor autoridade espiritual para poder
ser usada mesmo com autoridade, o versículo submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. A partir do momento que você pede isso para Deus, você precisa primeiro se submeter a toda a palavra de Deus e não somente metade. Amém? E isso foi muito forte no meu coração. Eu vejo esses dias como está sendo difícil e eu vejo o quanto é necessário você realmente buscar e se posicionar diante da palavra de Deus. E eu vou te falar, depois que eu tive esse sonho, eu realmente tive uma outra visão da palavra de Deus. Deus tem me falado coisas profundas na palavra depois que eu comecei a ler. Novamente. Ainda falta bastante, mas esse sonho eu nunca vou esquecer, porque foi algo muito intenso. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha edificado vocês e que vocês peçam a Deus se tiver algo que está atrapalhando a sua vida espiritual com a palavra de Deus, com oração. Peça ao Espírito Santo para estar mostrando para vocês. Amém? Saudade de todos vocês. Senhor, tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança, quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti, nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. À sombra de tuas asas eu posso descansar, e sob as tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo.